Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a música do Brasil Colônia. Serão 2 aulas para tratar desse assunto. Então a primeira parte nós vamos falar hoje sobre como que essa música chega no Brasil. E para isso a gente precisa entender um pouco do início da colonização no Brasil. Então eu quero que você dê uma olhadinha nesse mapa mental aqui. Essa contextualização histórica é muito importante para que a gente consiga entender o nosso conteúdo. Então esse mapa mental eu dividi em 2 partes. Você vai ver ali que ele tem o título, né, Música Colonial no Brasil. E daí ele tem uma série de assuntos que está ali em cinza e depois do outro lado em roxo. Então vamos começar pelos assuntos que estão ali em cinza. Então primeiro, nós temos no ano de 1500 o descobrimento do Brasil. Acontece que quando as Américas elas começam a ser colonizadas, nós temos essa divisão aqui, ó, dá uma olhadinha nesse mapa. Aqui nesse mapa você tem em verde os territórios espanhóis e em laranja o território português. Então você percebe que nós temos uma América espanhola e uma América portuguesa. No caso ali você consegue identificar com facilidade que nós estamos falando do mapa do Brasil, né? Então você tem, por isso que hoje nós temos todos esses países aqui com língua espanhola e somente o Brasil falando a língua portuguesa. Pois bem, então a América ela tem essa divisão aqui na América do Sul, né? Ela tem essa colonização portuguesa e a colonização espanhola. No caso do Brasil, nós temos um fator muito específico aqui. De imediato, não havia tanto ouro aparente para ser explorado, para ser retirado do Brasil. Diferente, por exemplo, dos territórios dos Incas e dos Astecas, que foram dominados pela Espanha. Por conta disso, somente 50 anos depois é que Portugal começa de fato a colonizar o Brasil e manda um governador geral para cá. E assim ela dá início a um processo efetivo de colonização. É óbvio, havia riquezas aqui, havia ouro. Por exemplo, as Minas Gerais, mais tarde, renderam muito ouro, como vocês puderam ver, por exemplo, na aula sobre escultura. Quando a gente trabalhou um pouquinho ali o barroco mineiro, falou-se disso também. Mas a colonização aqui demorou um pouco, então. Depois que Cabral passou aqui pelo Brasil em 1500, só 50 anos depois é que de fato esse processo acontece. E junto com esse início, vamos dizer assim, efetivo da colonização, é que vem os jesuítas para o Brasil. Esses caras são muito importantes para o desenvolvimento musical. Nós precisamos entender o que eles vieram fazer aqui. Então, entendemos esse início. Nós temos ali o Brasil sendo descoberto em 1500, nós temos ali uma América portuguesa e uma América espanhola. Nós sabemos que a colonização efetiva no Brasil começou só assim, em torno de 50 anos mais tarde, por conta dessa questão do ouro, né? E sabemos que os jesuítas vêm para o Brasil a partir desse período. Estamos aqui então no século XVI. Agora vamos para o outro lado do mapa mental, que é a parte roxa aqui, ó. Nós temos aqui então nesse período o uso da música no processo de catequização. O que era a catequização? Catequização, você já estudou isso em história, era o nome que se dá à pregação que os jesuítas vieram fazer no Brasil para implantar a fé católica. Os jesuítas, vamos acompanhar a leitura aqui do mapa mental, eles foram os principais responsáveis pela expansão missionária do catolicismo a partir do século XVI. Então eles eram missionários, pregadores, faziam missões. Os jesuítas, quando chegaram nos territórios colonizados, não só na América portuguesa, mas na América espanhola também, eles desenvolveram ali uma intensa atividade musical entre os índios. Essa atividade musical na América espanhola, então, portanto, na parte verde aqui do mapa, ela é mais conhecida do que na parte portuguesa. Existem mais pesquisas, mais trabalhos acadêmicos, mais investigação dessa atuação musical dos jesuítas na América portuguesa, por exemplo, no Paraguai e na Bolívia, do que no Brasil propriamente dito. Então o Brasil ainda carece de pesquisas nesse aspecto. Mas algumas coisas a gente já sabe, já conhece e já tem como trabalhar com isso em sala de aula e entender melhor. Por exemplo, um fato que a gente já sabe. Os jesuítas eles adaptavam letras cristãs à música indígena, fazendo uso desse recurso para a pregação doutrinária. Isso funcionava bastante, porque criava uma empatia, né? Você trazia algo que era conhecido, né, para aquele povo e colocava a sua mensagem ali.
O uso da música para esses fins doutrinários não é uma novidade, é algo que os cristãos já faziam desde o início do cristianismo, desde os primeiros séculos. Então olha lá o último ponto que eu anotei no mapa mental. Ó. Utilizar a música para confirmar o entendimento doutrinário era uma prática já adotada pelos cristãos desde os primeiros séculos, intensificada a partir do século XVI também pela Reforma Protestante. O que é isso? Um pregador numa reunião transmitia uma mensagem bíblica, doutrinária. Essa mensagem ela era reforçada na mente das pessoas por meio de uma música. E isso era transmitido por tradição oral, ou seja, as pessoas iam contando isso de pai para filho. É importante salientar aqui que nós estamos falando de um povo onde o analfabetismo era muito alto. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Havia poucos recursos, então para que as doutrinas pudessem ser propagadas de uma maneira mais garantida, de que elas realmente seriam compreendidas, este recurso era muito importante, ok? Isso foi utilizado pelos jesuítas aqui também no Brasil e na América Espanhola também, né? Eu deixei para vocês o trecho de um filme para vocês assistirem, está aqui no descritivo da aula, é esse filme que está aparecendo a capa aqui na tela, o filme A Missão, de 1986. Esse filme, como você pode ver ali, ele teve 8 indicações para o Oscar e venceu também a Palma de Ouro de melhor filme. É um filme realmente muito bom, muito impactante, uma obra muito bonita. Ele conta a história de um padre jesuíta que chegou na América Espanhola. Ali ele fez uma missão, ele começou a evangelizar os índios, porém o território em que ele estava foi anexado pelos portugueses, passou a fazer parte da América Portuguesa, e os portugueses começaram a tentar escravizar os índios. E ele procura proteger os índios desse processo de escravidão, né? Então o filme se desenrola com esse pano de fundo. Mas tem uma cena em especial, que é a que eu quero que você assista, que é justamente o encontro desse padre com os índios. Ele está tocando um instrumento musical. Através da música é que ele começa a se comunicar com esses índios. Então eu quero que você ouça esse trechinho do filme. A trilha sonora desse filme foi feita por esse maestro que está aparecendo na foto aqui, levantando a estatueta do Oscar, inclusive, né? Que é o Ennio Morricone. É um dos nomes mais importantes da trilha sonora do cinema do século XX. Então a trilha é muito bonita e eu deixei para vocês ali também um vídeo do próprio Ennio Morricone regendo uma orquestra no prédio da ONU, executando o tema desse filme, né? Essa apresentação foi gravada em 2010, então já é algo antigo. O Morricone está com 91 anos de idade e vale muito a pena você dar uma pesquisada na obra dele também. Agora avançando aqui. Eu disse para vocês que há pouca informação, né, sobre poucas pesquisas, poucos dados sobre a atuação dos jesuítas aqui na América Portuguesa. Porém, alguns trabalhos já existem e nos ajudam a compreender melhor esse período. Um deles é o Teatro do Descobrimento, feito pela pesquisadora Ana Maria Kiefer. Com base nos documentos históricos disponíveis, ela procurou recriar algumas músicas desse período e fez algumas gravações disso. Então vamos ouvir um trechinho aqui para vocês poderem conhecer um pouco dessa sonoridade. Muito bem, então vocês ouviram um trechinho aqui, mas eu deixei esse áudio inteiro para vocês ouvirem a música toda. Tá aqui nos arquivos da aula, o arquivo MP3 para você poder baixar e ouvir. E aqui vem a atividade que você vai fazer. Eu quero que você faça um relatório de escuta da música. Esse aqui é o título da música. Essa música é do disco
Teatro do Descobrimento e está disponível nos arquivos da aula. Então você vai relacionar os elementos sonoros existentes na música que você identifica como sendo da cultura indígena. E assim você vai poder apontar o que é que você entende ali que é da cultura indígena. Como que eu quero que você faça isso? Por escrito. Coisa simples, pode ser um relatóriozinho simples de 5, 7 linhas, não tem problema nenhum. O importante é você conseguir relatar. Por exemplo, olha, eu ouvi uma flauta, isso me parece um som indígena, por quê? E você vai explicar o porquê, ok? Então esse é um relatório de escuta que você vai fazer e me mandar pela plataforma. Na aula que vem, nós vamos começar a estudar alguns estilos musicais, gêneros musicais que se formam no Brasil a partir deste período, tá joia? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O meu e-mail é profdanielderevec@gmail.com. Bons estudos e um abraço.